Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável, e esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. E nós sempre trazemos pessoas que trabalham com água. Hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês o fotógrafo Érico Hiller. Ele é mineiro e paulistano por adoção, formado pela ESPM, e os trabalhos dele são... Eu gosto muito de fotografia, sou suspeito, mas o trabalho do Érico é sensacional. Ele retrata pessoas e ambientes em situações limites. E o seu último livro publicado chama-se Água, tudo a ver com o nosso trabalho aqui. Bem-vindo, Érico. Por favor, conta um pouquinho da sua história, como é que foi que você foi fazer SIPM, abraçou fotografia como uma técnica da sua arte? Quais foram os seus mestres, seus inspiradores? Como é que você trilhou esse caminho aí? Por favor, bem-vindo. Obrigado, professor Everton. Olha, é um prazer aqui estar com vocês. É, Nossa, minha vida na fotografia foi meio maluca, assim, porque eu sempre gostei de imagem, sempre gostei de filme, de cinema, sempre gostei de desenhar. A minha relação com a imagem e com a arte é coisa da infância, desde pequeno. Mas, assim, depois, ao longo dos meus 20 e poucos anos, eu comecei a trabalhar com outros mercados, eu fui trabalhar um pouco com tecnologia, mas a fotografia ela surgiu como um movimento redentor na minha vida, porque eu falei, ou eu me dedico de corpo e alma a cair na fotografia para ir atrás dos meus temas de interesse, contar as minhas histórias, ou eu vou sucumbir como um profissional que segue uma vida, uma trajetória e fazendo alguma coisa que não vê sentido. Então eu comecei, Everton, um pouco tarde aí na fotografia, com 25, 26 anos, já com uma bagagem de um repertório de saber o que eu gostava, o que eu queria, mas com pouca experiência profissional. E aí entrei de cabeça com tudo e, assim, o mercado, assim, o universo da fotografia é gigantesco. E o que eu queria era contar histórias, era dar o meu testemunho sobre algumas vivências que eu havia passado. Com o tempo, eu percebi que o nome disso aí é fotografia documental. Aí eu falei, poxa, então eu vou ser um documentarista, vou sair aí atrás dos meus temas, com a câmera pendurada no pescoço e vou contando e dando meu depoimento do que eu vi a olho nu, né? Essa é a grande alegria da fotografia. Você fala com propriedade sobre o que você viu. E assim, na verdade, quando a gente fala de referências, você me perguntou aí dos meus mestres e inspiradores, eu É, estudei durante muito tempo a história da arte, sabe? Eu adoro os mais antigos, eu adoro pintura, adoro século XIX, adoro escultura. Então eu vejo um pouco assim vamos chamar de modernismo, que isso acabou impactando a história da fotografia, e a fotografia, claro, impactou a história das artes plásticas, e eu fui um pouco influenciado por isso. Eu tô com quase 50 anos agora, eu vivi essa era pré-internet, então eu vivia atolado em livros e nas minhas leituras e tudo, isso me levou a criar desenvolver, criar não, né? Desenvolver naturalmente uma fotografia com uma preocupação de luz e uma preocupação compositiva muito forte no que eu queria fazer. interessante, interessante. Você começou com filme, né? Você já começou trabalhando seriamente com digital? Não, você trabalhava com... Trabalhei com filme, com analógico. Eu comecei com Ah, analógico, comecei até a fazer alguns trabalhos com filme, eu tinha uma câmera médio formato de filme também, que eu entregava é? alguns trabalhos. Mas, assim, o que é legal falar, Everton, é que eu acho que eu me tornei um fotógrafo melhor e mais consciente do meu trabalho depois do digital. Porque o flow de trabalho no digital muda, claro, completamente. Você tem mais controle ali sobre o que você faz, você trata o seu material, você edita. Então, no momento que eu me vi com uma tela grande na minha casa, baixando arquivos de qualidade até bem boas, eu comecei no digital ali, já tinha câmeras de 8 megapixels, depois 12 megapixels, com lentes de boa qualidade, eu tinha condições de trabalhar e mexer cores e texturas do jeito que eu queria. Isso me fez entender melhor aonde eu gostaria de chegar. Então, isso impactou fortemente o meu trabalho. É legal, é legal. É porque a revelação é um trabalho à parte, né? Era um trabalho muito... E nem todo fotógrafo
curte a revelação, porque dá um trabalho É, enorme, é difícil. não, e você Essa acaba aí, delegando para outros profissionais. é, Então, você deixa uma parte importante do seu trabalho numa é, confiança de um terceiro ali, né? O digital, ele devolve tudo isso para o colo do fotógrafo. fotógrafo, é isso aí. É isso aí. É interessante, é verdade. Qual foi o seu primeiro trabalho, né? E como é que foi a escolha do tema? Como é que você trabalha essa escolha do tema? E como foi a sua experiência? Você trabalhou em vários países, seus temas envolvem algumas tensões sociais, né? Como é que você retratou É, isso daí? sim, E olha, você falou de foto documental, qual seria a diferença disso para um fotojornalismo, por exemplo? boa pergunta. Bom, começando pela última pergunta, eu acho que em termos de linguagem, dificilmente a gente bate o olho numa foto jornalística e documental e na hora a gente consegue distinguir. Como o modus operandi do documentarismo e do fotojornalismo se assemelham, em termos de linguagem tem muitas similaridades. Então, em termos de linguagem não tem muito, talvez o que diferencia são, às vezes, o padrão de entrega, o documentarista se propõe a conviver com o tema durante bastante tempo e às vezes as mídias, os veículos aí, a rapidez do fotojornalismo não nos permite ficar lá 6 meses, um ano em cima de um tema. Então, eu diria que o fotojornalismo é uma coisa mais rápida e o documentarismo é bem mais lento, uma fotografia lenta, que você consegue uma foto por dia, uma foto por semana, né? O fotojornalismo não tem essa calma, essa paciência. Às vezes você precisa de uma Ou foto esse para luxo? ontem, esse luxo. Então, assim, eu tento operar o meu trabalho respeitando o tema, desculpa, respeitando o tempo que o tema exige. Então, assim, eu vou fotografar, depois a gente vai falar de água, vou fotografar a crise da água. Não dá para fazer um trabalho consistente sobre isso em um mês. Então, eu não consigo, não sei nem por onde começar. Então, os resultados, as fotos vão aparecendo aos pouquinhos. E assim, você perguntou do meu primeiro trabalho, eu tive, de fato, um trabalho grande que me impactou fortemente e que acabou determinando toda a minha trajetória fotográfica, porque nessa minha vontade de contar histórias, ali a gente estava no ano de 2007, 2008, se falava muito de países emergentes, de BRICS, e nós documentaristas, a gente trabalha numa frequência como se fosse uma antena, Everton. Eu fico olhando o mundo, lendo o mundo. Às vezes, os veículos de imprensa são fontes de pesquisa, depois Claro. você se aprofunda num autor, alguma coisa assim, mas ali você capta e fala: Poxa vida, eu tenho algo aqui que me interessa, que eu preciso me aprofundar. E naquela ocasião, eu lia muito sobre países emergentes, porque o pessoal falava: o Brasil está bombando, Índia está crescendo, China cresce 10% ao ano. E, na real, quando eu saía de casa, eu moro no Brasil, eu saía de casa, ia para o centro da cidade, ia para as ruas e via as pessoas penando ali, ralando, né, no seu corre, ali no seu rolê, para tentar sobreviver um dia atrás do outro. Então, eu via uma certa incoerência entre o que se apregoa o crescimento, pô, todo mundo vai se beneficiar do crescimento econômico, e o dia a dia todo mundo carregando água nas costas ali. Então eu via uma dicotomia grande e eu falei, isso é algo que é relevante e é possível ser fotografado. Eu tinha uma visão. Então em 2008 eu me lancei para um projeto super ousado para os meus padrões assim. Eu fui para a Índia, fiquei um mês. Depois fui para a China, fiquei 45 dias. Fui emendando um lugar atrás. Fui para a Rússia, fui para o México, rodei o Brasil inteiro. E disso resultou um livro chamado Emergentes, sobre essas tensões sociais e ambientais inerentes a uma coisa que todos esses lugares têm em comum, que seria supostamente uma emergência socioeconômica, mas que, na verdade, as rotinas e o dia a dia desses países ainda é muito difícil para os cidadãos emergentes, para os moradores. Então, esse trabalho acabou me dando o tom de tudo que veio acontecer na minha trajetória fotográfica dali para frente, em termos de ética de trabalho, em termos de linguagem de fotografia e, principalmente, Everton, sobre os temas que me interessavam. Nesse projeto emergente em 2008, surgiu várias preocupações, por exemplo, mobilidade, poluição e água também. Aí o projeto Água, que a gente está falando aí, ele começou no meio desse projeto emergente. Pô, muito legal. Mas então, uma coisa é você sair
Eu já falei para você, eu gosto de fotografia, mas eu não sei, não sei fotografar pessoas. Gosto de fotografar mais paisagens, coisas. Talvez porque eu sou geólogo, estou acostumado a olhar mais natureza, né? E coisa parada, aí é mais fácil de fotografar. Né? Não sei se é, mas é é o que eu gosto mais. Mas aí, a minha pergunta é a seguinte: você trabalha com gente, e como é que você foi fazendo essa mudança? E como é que você chegou para falar de água pensando nisso? Como é que você uniu as duas coisas? O, a, E Ao como é que você contrário, treinou o seu olho para você enxergar, para você ir no tema pensando em água e tirar foto com gente junto, por exemplo? olha, Everton, a gente ouve muito que fotografia está ligada ao olhar, né? A maneira que a gente olha as coisas. Eu acho que o olhar é um fragmento pequenininho no trabalho do fotógrafo. E a escuta, ela ocupa um lugar maior na minha maneira de pensar a fotografia. Então, quando eu saio para pesquisar um tema, eu procuro aprender bastante com o que eu ouço e, claro, com o que eu sinto, com o que eu vejo também, para depois ir replicar isso na fotografia. Eu nunca me vi fazendo um trabalho sobre água. Eu estou fazendo um trabalho sobre gênero, agora sobre violência contra a mulher. Também nunca me vi pesquisando esse tema, mas foram as minhas escutas atenciosas que me levaram a esse trabalho. Onde quer que eu fosse, pô, eu ia lá para Calcutá, na Índia, eu ia lá para o Quênia, pra, eu ia para o Nordeste aqui no Brasil. Todo lugar que eu ia, tinha alguém ali percebendo o meu trabalho, cutucava meu ombro e falava assim: olha, a água aqui está sendo um dilema pesado, tá? Isso aqui já está ruim, está piorando, o clima está passando por algum tipo de revolução. Ah, eu fotografei muito ambientes fora de zonas urbanas também. Eu fui para muita zona rural e os agricultores vinham falar comigo: pô, o clima não é mais o mesmo. O que a gente aprendeu aqui, os ciclos de chuva, a, a inter, os momentos de intercalar secas com cheias, isso deu um shift total, principalmente de 2010 para cá. Isso foi me alertando para o fato que isso era algo grande, global, era um problema só. Eu estou falando de mudança climática, eu estou falando de gênero, eu estou falando de disparidades sociais, contrastes sociais, clima, pobreza. Só que tudo isso, Everton, pode ser É. resumido em uma palavra só, que é água. A água ela está onipresente, ela é interdisciplinar em todos esses espaços que eu comento com você. A água é um problema onipresente. Então, eu falei, poxa, o meu negócio, eu quero fotografar pessoas, eu me interesso pela vida dos meus semelhantes. Só que sob qual aspecto? Água. O que acontece com. Eu não sinto problema de falta de água, quer dizer, não tão correntemente, vivendo num apartamento numa grande cidade. Mas as pessoas que eu visitei, que fotografei, a água era um inferno diário, era um estresse diário. Então, tendo consciência disso, eu me lancei nessa pesquisa. Muito legal, muito legal. Eu vou falar do livro Água mais para o final. Você foi para as Maldivas, né? E você mostrou alguns lugares ameaçados. É, É, o que as suas fotos retratam das Maldivas? Eu gostei muito daquelas fotos lá, né? E como é que você percebe a água nas ilhas? Você foi em várias ilhas. E ilha é um lugar que tem um problema específico, difícil de tratar com água, né? Conta pra gente aí o que você viu. certeza, ótima pergunta. A ilha, esses países insulares, eles têm países pequenos, como Tuvalu, própria Maldivas, que são países que são ilhotas assim, algumas do tamanho de uma quadra de futebol inabitada, algumas maiores, onde viram depósitos de lixo, são a capital. E a Maldivas ela é bem emblemática para a gente entender. Não que eu não estou falando em termos de uma porcentagem significativa da população global que vive em ilhas Sim. pequenas, não é isso. Mas o que acontece nessas ilhas é muito emblemático para a gente entender o que pode acontecer num futuro. E eles sofrem de diversos aspectos, como você falou. Um deles é descarte de dejetos. O que fazer com isso? Então, às vezes, a solução é simplesmente queimar o lixo. Outra coisa, os entornos dessas ilhas pequenas, que geralmente são em lugares paradisíacos, são lugares muito explorados pelo turismo,
são lugares de mar azul, de uma beleza exuberante que aparece em tudo que é catálogo de turismo, mas você vai fazer um olhar um pouco mais aprofundado no fundo do mar, assim, você vê pilhas, químicos, destruindo corais e tudo mais. Então, isso é um ponto. Outro ponto bastante urgente para esses lugares é o aumento do nível dos oceanos, porque qualquer 1 centímetro ou 2 centímetros que aumente o nível do oceano impacta fortemente. Então, por exemplo, Maldivas é um lugar para a gente prestar atenção. Já se fala até em países virtuais, países sem território, né? Algumas dessas ilhas que são países são muito pequenininhos que estão no meio do Oceano Pacífico, por exemplo, eles vão ter que simplesmente fazer um êxodo de toda a sua cultura, de toda a sua população, do seu estado, dos seus ministérios, do seu exército, das suas tradições, da sua agricultura, da sua indústria, seja lá o que for, para lugar. Às vezes vai ter país que vai ter que ser abrigado como exilado dentro de territórios de outros países, e se esse país continuar existindo, ele vai existir virtualmente, como uma nação digital, vamos dizer assim, porque o território foi engolido pelo planeta. Então, eu me propus a uma tarefa difícil de fotografar, que é como você documenta o aumento do nível dos oceanos, porque esse processo ele é ínfimo, ele acontece um pouquinho por ano, ele não é visível a olho nu. Então, assim, eu fiz fotografias subaquáticas, eu fiz fotografias de uns tetrápodes de concreto gigantes colocados no entorno das ilhas para evitar o avanço das marés, cuidados com tsunami, esse tipo de coisa. Então, foi um trabalho que eu fiz em 2011, faz mais de 10 anos na Maldivas, que rendeu assim uma documentação fotográfica Bonito. sensacional. Ficou bonito. É verdade. Muito legal. Eu gostei bastante das fotos de lá. Várias são bem impressionantes, né? Sim, a Maldivas, para se ter uma ideia, a capital, que é Male, é o lugar mais densamente povoado dentro de uma ilha, assim, que você pode olhar a capital das Maldivas de cima, uma visão aterradora. E assim, os turistas, é um país que ganha muito dinheiro com turismo, tudo que é milionário do mundo inteiro vai para lá, ocupar aqueles super hotéis 5 estrelas, só que os hotéis não estão na capital, os hotéis estão nas ilhas mais afastadas, mais Claro. em cenários mais cinematográficos e tudo mais, naquelas ilhotas de areia branca. Então, assim, você desce num aeroporto que fica ao lado da capital, depois do outro lado da capital tem uma ilha chamada Tilafushi, que é onde se concentra todo esse lixo, onde esse lixo é queimado e há uma tentativa de reciclagem ali. Então, químico vai para um lado, pneu vai para o outro, plástico. E eu estive nessa ilha fotografando durante um dia inteiro. É um cenário impressionante de se ver. E como eu estava dizendo, quando você chega de avião, eu era o único cara que ia ficar na capital ali, porque não tem motivo para ficar na capital, e todas as outras pessoas que estavam no avião estavam indo para os hotéis 5 estrelas. Então, quando eu desci, eu tive a chance de ver a capital de cima. Então, quem tiver a oportunidade, que está aí assistindo a gente, de fazer essa pesquisa na internet, vai no Google e coloca o nome da capital. Às vezes se escreve Male, às vezes é pronunciado Male, às vezes é pronunciado Malé, dependendo da pronúncia. Olha a capital das Maldivas de cima. É um lugar impressionante. Impressionante. Eu tenho uma foto que eu fiz do avião, assim, ela não é uma foto muito boa, mas é um lugar que ajuda, Everton, a explicar o que nós estamos fazendo com nós mesmos, como que a gente se concentra a população, como que a nossa qualidade de vida. E olha só, eu estive lá, fiquei boa parte do tempo nessa capital. E é um lugar assim, por exemplo, é um país muçulmano, onde a bebida é proibida, mas eu lá, o álcool, né, o consumo de álcool, e eu estando nesse lugar, foi oferecido para mim clandestinamente conseguir álcool através do mercado paralelo. Outra coisa, eu vi o uso de drogas ali, eu fui numa clínica de dependentes de crack, ali, dependentes químicos, eu vi muita prostituição acontecendo. Então, a Mali é um lugar onde a gente entende um fragmento da espécie humana, como que eles se concentram ali. E tudo acaba sofrendo, a sociedade sofre, o meio ambiente sofre e a água está no meio de toda essa discussão. Muito interessante. Puta, que coisa. É, Vamos mudar de assunto para você falar do outro material seu lá da Marcha do Sal. Como é que foi o caminho seguido por Gandhi? Como é que você teve essa ideia aí, né? É, Sensacional. Na verdade, 8 décadas depois, né, 80 anos, você retratou
no livro. Conta essa experiência aí e o que você viu das relação dos indianos com a água, por exemplo? Não, legal. Excelente pergunta. Eu já tinha passado bastante tempo desse projeto que eu fui fotografar as Maldivas. Eu já tinha feito alguns livros. Eu estava trabalhando para a revista National Geographic, que era impressa aqui no Brasil. Eu fazia os meus trabalhos autorais. Aí foi passando. Em 2016, eu fiz um livro sobre a crise mundial dos rinocerontes. Em 2017, eu comecei a dar vazão, Everton, a um interesse pessoal muito grande que eu tinha em não violência, em Mahatma Gandhi. Eu lia o trabalho dele, eu assisti o filme, né? E um período especial da vida dele me comovia bastante, que é conhecido como a Marcha do Sal, que é um período histórico que tem uma relevância muito grande para a independência da Índia, que foi um percurso que o Gandhi fez em 1930, onde ele caminhou do ashram dele, que ficava em Ahmedabad, até a praia de Dandi, para falar sobre o sal, para falar que o sal não poderia ser taxado, o sal pertencia aos indianos, né? E era taxado pelo Império Britânico na ocasião. Então, Gandhi usou essa caminhada, usou o sal para poder levantar essa seara e que alguns anos depois culminaria com a prisão dele, com as negociações com a Índia e com a independência da Índia. Eu acho que a Marcha do Sal teve um impacto brutal, né, nessas negociações que levaram à independência. Então, curioso sobre tudo isso, não, e não só curioso, tá? Eu queria me envolver isso mais por razões pessoais minhas do que profissionais. Então, eu falei, eu vou refazer essa Marcha do Sal. Em 2017, eu comprei uma passagem aérea para Ahmedabad, saí de São Paulo, fui para lá, sem agendar, sem buscar hotel nenhum. E eu falei, eu vou fazer essa caminhada no período que o Gandhi fez, caminhar 400 quilômetros na Índia ao longo de um mês, e vou me dar isso de presente para ver no que isso vai dar. Claro que eu fui com a minha câmera no pescoço, e isso foi rendendo um trabalho muito autoral, muito pessoal ali, onde eu fui fazendo um jornal fotográfico das minhas reflexões, das minhas rotinas ao longo da Marcha do Sal. Então, assim, eu saí um pouco desses trabalhos globais para me dedicar a um tema que era do meu interesse. Então, isso foi em 2017, mas, curiosamente ou não, os meus grandes temas de interesse, como gênero, mulheres, saneamento básico, água, isso era presente no pensamento gandiano e foi presente ao longo dessa minha caminhada, Everton. Eu caminhei no noroeste da Índia, numa parte da Índia onde não vai turista, que é um estado pouco acessado pelos turistas, que se chama Gujarat, que é o estado natal do Gandhi, e a província lá onde ele nasceu. E eu caminhei durante esse estado, e lá é uma região bastante bucólica, bastante rural, que tem muito problema de água também. E aí, ao longo dessa marcha, eu fui fazendo as minhas fotos e os mesmos dilemas dos meus projetos anteriores, a Já falta de falou. saneamento, a falta de água, estavam visíveis a mim. O Gandhi, Everton, que é assim, eu adoro pensar no Mahatma Gandhi como uma figura não política ou espiritual, que ele também ocupou um pouco desse lugar, mas eu gosto de ver Gandhi como um filósofo, como um pensador, como um pesquisador. E saneamento básico estava muito na atenção dele. Ele acha isso no começo do século XX, ele já queria fazer uma grande revolução de saneamento na Índia. Ele percebia como a falta de saneamento matava a população. Ele fazia pesquisas com cientistas e tudo mais. Esse hábito de andar descalço, pisar em cima do esgoto, de escarrar no chão, de não ter o devido cuidado com os descartes do esgotamento das casas, tudo isso estava na atenção dele lá. O Gandhi tem livros escritos sobre saneamento básico. E eu fui um pouco com esse olhar também. E, querendo ou não, quando eu terminei a Marcha do Sal, eu olho para o livro hoje, eu fiz textos longos e tudo mais, eu vejo que as minhas mesmas velhas preocupações sociais e como as pessoas estão vivendo, problema de falta d'água e de violência contra a mulher, estão todos presentes nesse livro de novo, mais uma vez. Que interessante. Que interessante. Essa foi uma das viagens que mais se marcou, só porque, pelo que você está falando, ou não? Olha, essa viagem me marcou muito e ela teve um impacto na minha maneira de pensar as coisas simples da vida que eu carrego até hoje. Então, essa viagem foi em 2017. Poxa,
gente está falando de 7 anos até, eu me vejo hoje tomando micro decisões do meu dia a dia que nasceram com a marcha do sal. Mas eu não consigo dizer se foi a viagem que mais me mudou, porque eu me envolvi em grandes trabalhos que me chocaram, me impactaram de maneiras diferentes. Então, eu carrego um pouquinho de todos eles. Mas não tem dúvida, ter feito a Marcha do Sal foi uma das coisas mais legais que eu já fiz em toda a minha vida, assim, e que eu vou levar comigo até os meus últimos dias. Que legal, que legal. Vamos falar de água aqui. Você tem uma frase no seu livro, você fala, se uma pessoa passar por problemas com água no outro canto do problema, do planeta, por que que eu devo me preocupar com isso? Essa é uma pergunta que você fez de uma maneira retórica e eu acho uma resposta difícil de dar. Como é que seu livro tentou É. responder essa pergunta, o seu livro Água, que é o nosso Uau! tema principal aqui, e que, aliás, a gente vai começar, vai ter a exposição, o pessoal vai ter o link aqui embaixo, é só clicar e comparecer lá, tá? Conta pra gente aí, como é que você tentou resolver essa resposta no seu livro. Ah, fantástico! É uma pergunta capciosa, né? Uma pergunta de difícil resposta e que eu só poderia tentar me aproximar um pouquinho dela através do meu testemunho do que eu vi. Por quê? Porque a água, pela natureza fluida dela e pela natureza de que se estamos vivos é porque de certa forma tem um pouquinho de água disponível, as pessoas vão vivendo, elas vão levando. Então existe uma certa miopia, eu não sei até se você concorda com isso, Everson, posso estar falando besteira. Existe uma miopia do ponto de vista de quem sofre o dilema da água, a falta de água, porque enquanto tem um pouquinho de água ali na minha cisterna, eu vou levando. Eu só acho que vou morrer se tiver tudo vazio. As pessoas É, não morrem de sede. A gente tem uma impressão equivocada que as pessoas morrem. Pô, estou com sede. Você só morre de sede se você estiver perdido no meio de um deserto. Então, isso acontece muito esporadicamente. As pessoas morrem por tomar água suja, por não ter uma água apropriada ali. Só que, do ponto de vista entre tomar uma água suja e não tomar água, você toma a água disponível que tem. Então você acaba tomando. A morte da população global vem através da diarreia, do rotavírus, bactérias, esse tipo de coisa. E quando eu faço essa pergunta, é para a gente provocar nós aqui nas grandes cidades. Porque por que eu vou falar de água, raios, se todo santo dia eu abro a minha torneira e tem água à vontade, posso deixar ela escorrendo o dia inteiro? Eu essa, nem sei de onde vem essa água da minha torneira e não quero saber. E se tem alguém com problema de água no mundo, o pensamento corrente é ele que vai atrás das soluções, porque isso não é uma preocupação para mim. Então, assim, eu passei a perceber a crise hídrica não como um problema da água, mas como um problema de solidariedade, um problema que você fala, poxa vida, só porque tem muito aqui para você, você tem que entender que tem pouco para quem está ali do lado, né, da sua casa. Então, assim, eu termino o meu livro, a minha reflexão, tentando responder essa difícil pergunta, falando é, que se todos não estão bem, ninguém está bem. Se a água falta para uma pessoa, significa que você jogou um pouco fora de água hoje aqui. Então, entender de uma maneira mais holística quando a gente se refere à crise hídrica, à crise da água, nos dá uma dimensão quase que de amor, assim, de solidariedade para você falar assim, cara, tá tudo errado. Por que tá errado se não falta para mim? Porque em determinado lugar, tal, 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 o problema é gigante. Então eu me propus nesse livro a fazer essa, essa grande pesquisa empírica de chegar nesses lugares para tentar entender como que essas pessoas vivem com pouca água disponível, com água suja disponível para beber. muito legal. O resultado ficou muito, muito impressionante. Eu gostei demais do livro e vai estar lá na galeria para a gente ver ampliado, porque a qualidade da foto, né? Você fez com a média formato, não é isso? Isso é um fator importante. Eu acho que as escolhas técnicas que você faz quando vai começar um trabalho acabam impactando brutalmente o resultado final. E É. aí, quando eu decidi me lançar nessa grande empreitada global, Everton, eu falei assim, poxa, o que eu vou levar de equipamento? O que eu vou levar de câmera? Primeiro, para não chegar lá barbarizando, para respeitar o ambiente das pessoas, não chegar lá com
200 equipamentos e luz e tochas e tudo mais, tripé. Por outro lado, eu queria que a fotografia tivesse uma aura quase que tridimensional, que jogasse o espectador para dentro daquele problema. Isso era um desejo editorial meu, criativo, que eu falei, eu quero que as fotos tenham dê para sentir o cheiro daquilo ali, a característica PB. Eu quero fazer prints grandes e que as pessoas se arremessem para dentro da imagem. E fazendo as minhas pesquisas, eu entendi que só uma câmera médio formato hoje em dia me daria esse senso de presença, que a fotografia às vezes dá, às vezes não dá. Mas a médio formato me permitiria. A médio formato é uma característica de uma câmera, tem um sensor muito grande, que tem uma tratativa de distâncias focais um pouco mais orgânicas, que dão uma sensação de que você está diante daquilo lá. Tão perfeita é a imagem, tão nítida, parece que você está vendo a olho nu. É como se a fotografia fosse uma janela para o que o fotógrafo viveu. E aí eu fui para os lugares mais extremos possíveis carregando uma câmera médio formato. Esse é o resultado do projeto. Pô, beleza. Mas que é uma câmera pesada, né? Para você carregar. Apesar que Ó, a digital já não é tanto quanto era não a... a digital ela é menorzinha, Everton. Você tem razão. A Hasselblad, ela historicamente são câmeras de metal e muito pesadas, É. grandes. E aí eu tenho uma versão dela que é médio formato, mas que ela é sem espelho, então ela é menorzinha. O carregar o equipamento dos problemas foi um dos menores. Então deu para levar bem. Eu chegava discretamente, com uma roupa simples, chegava tentando entender, sorrindo para a pessoa, querendo entender um pouco da vida dela e com a câmera pendurada ali do lado. A partir daquele momento que eu quebrava o gelo e a pessoa Aí me você- autorizava as fotos, eu pegava o equipamento e começava a trabalhar. E é legal, porque nessa ideia de que uma foto vai te trazer tudo aquilo que você viveu, de fato, esse equipamento que eu trabalhei fez uma diferença boa, porque ele possibilitou que isso fosse realidade. Cada fotografia é um frame de um momento muito intenso que eu vivi. E essa exposição que você se refere, que a gente vai começar ela na Kobe Gallery, agora na Vila Madalena, aqui em São Paulo, começa no dia 23 de março agora e se estende até maio, é, é a primeira oportunidade, depois da pandemia, que a gente está tendo, de colocar as fotos grandes na parede para que o espectador tenha essa experiência que eu tanto queria. Porque até agora as fotos elas estavam no ambiente digital, as fotos do Projeto Água, e num livro impresso que eu lancei durante a pandemia, o livro se esgotou. Mas você ter acesso ao print bem impresso, grande, na tua grande. frente, para você sentir aquilo, agora, nesse final de semana, o público vai poder ter essa oportunidade. É muito legal. Tem umas. As fotos de contraluz são impressionantes. Você tirou tudo sem flash, só com a câmera. Impressionante a qualidade da contraluz. Dá para ver detalhe, é muito bom. Muito bom. É Como é que você muito bom. faz? Ah, É técnica pessoal? Como é que funciona? não, Tudo. assim, eu sei que a câmera entrega, mesmo nas baixas luzes, eu sei que a câmera É, entrega uma textura legal. Então, eu faço a foto um pouquinho mais fechada, mesmo na situação de contraluz, um pouquinho mais é. densa, assim, para depois no tratamento eu vou puxando as informações que me interessam. Então, é racional, é intencional, assim, tem uma racionalidade disso. E sim, tem muitas situações da exposição que são em contraluz, não todas, vamos dizer assim, metade da Sim. exposição, mas a contraluz ela acaba recortando o tema que você está fotografando e te dá uma dimensão assim épica, né? Você olha uma É, imagem que está sendo iluminada por trás e a pessoa ali vivendo aquela situação com a água e essa coisa épica eu queria trazer para dentro da fotografia. Por quê? Não é aleatório também, não é porque eu acho épico uma mulher que acorda 6 horas da manhã carregando um bebê nas costas, coloca um frasco na cabeça ali de 20 litros e vai para um rio sujo lá buscar água. Eu acho isso diz muito sobre a nossa vontade de viver, a nossa resistência em sobreviver. E eu queria que essas fotografias ilustrassem isso muito bem. Então, eu usei essa palavra porque eu queria que o trabalho tivesse essa dimensão épica e grandiosa de mostrar o esforço das pessoas ali. Isso é algo que eu queria trazer.
Eu acho que você conseguiu. Eu gostei muito do resultado. Recomendo as pessoas a verem. Já passei para várias pessoas conhecidas minhas que gostam de foto para ir lá admirar. Ficou muito bom. Parabéns. Deixa eu falar, você está trabalhando no Água Brasil aí. O Brasil possui quase 12% da água doce do planeta. E a gente está passando estiagem lá no Rio Amazonas, que é o mar de água doce, talvez o maior do mundo. Você presenciou isso, né? O que você viu por lá? O que o teu olhar educado de fotógrafo vê além do que nós, que não estamos acostumados a olhar com esse olhar clínico, podemos deixar de perceber, por exemplo? Everton, às vezes a gente acha que determinados lugares do planeta já estão suficientemente abastecidos e está tudo bem ali. Na verdade, não. Pela, como eu falei, pela própria natureza da água e da nossa necessidade de tê-la sempre disponível o tempo inteiro para diversas finalidades, às vezes a gente pensa que é só para beber, mas não. Segurança hídrica e segurança alimentar, elas estão conectadas porque quando a gente vai cozinhar, e as famílias do mundo inteiro cozinham todos os dias, pelo menos 2 vezes ao dia, o volume de água utilizado no cozimento dos alimentos é gigantesco. Então, a gente está falando de muitos litros de água por dia, 2 vezes ao dia, de diversas famílias, sem exceção, porque todo mundo tem que cozinhar para viver, no mundo inteiro. Então, pensando nisso, eu pensei na ironia que era de eu trazer essa discussão sobre falta d'água e água suja para o país que tem mais água no mundo, que abunda água, o maior rio do mundo está aqui, as maiores chuvas, enfim, o país que nós nascemos, o país onde moramos, é o país com a maior oferta de água limpa, água doce disponível, tanto em termos de superfície como de subsolo. E dada essa informação, isso não quer dizer de forma nenhuma que o brasileiro não tem problema de água. Muito pelo contrário, metade da população brasileira só tem saneamento básico nas suas casas, sabe? A gente está falando de milhões de pessoas que ainda defecam ao ar livre. 2,5 milhões de pessoas defecam ao ar livre, não tem uma privada. A gente está falando de gente que tem que beber água suja. E aí, quando você fala de falta d'água no Brasil, você fala, pô, é Nordeste. A Amazônia tem o maior rio do mundo, o resto do Brasil está ok. Nada disso. Então, eu estou fazendo um projeto agora, que você mencionou, que se chama Água Brasil. Ele é parecido com o meu projeto Água anterior, só que ele é preto e branco, e totalmente feito em território nacional, e que a gente está buscando patrocínio para lançar o Água Brasil no final do ano, agora com apoio do Instituto Água Sustentável. Nós temos já empresas que patrocinam, já como a GS Nima, a Combio está patrocinando também. A gente está em busca ainda de um patrocínio final para fechar. E o que eu fiz? Foi uma coisa super interessante, que todo mundo que tiver a oportunidade em vida de fazer isso, eu estive em uma semana no extremo sul do Brasil, na fronteira com o Uruguai, ali na região de Candiota, Campanha Gaúcha, e vi famílias e lavouras vivendo um problema severo de seca lá, ao nível da sobrevivência. 2 semanas depois, eu estava no Amapá, indo para Bailique, no Foz, no delta do Amazonas, caindo no oceano. E eu vi outro tipo de problema lá, a água está salgada, já não é mais própria para o consumo, tem a erosão das casas, das comunidades. Então, eu estive em um dia no extremo sul do Brasil, 2 semanas depois eu estava exatamente no extremo norte do Brasil e os problemas estavam lá. Alguns dias depois eu fui visitar aquela grande crise da seca que a Amazônia viveu em outubro de 2023 e Sim. ali captei muitas imagens também. E claro, Nordeste brasileiro, que é um, vamos chamar assim, um clássico, um ícone da nossa tragédia hídrica, e eu visitei também, eu estive no interior do Rio Grande do Norte, e colocando essas imagens na mesa, Everton, é impressionante para você ver o retrato ali do brasileiro que convive com esse problema da água, e é algo que eu estou tentando trazer para essa minha nova publicação. Muito legal. Estou ansioso para ver os resultados aí. Vi algumas lá da Amazônia, são chocantes as fotos, né? Tô ansioso para ver. Vamos lá, finalmente, como é que a gente pode tentar fazer, juntar essas afinidades do seu trabalho com o do Instituto, né? Como é que a gente pode tentar gerar mais resultados para melhorar a relação das pessoas na água, mesmo pensando no outro canto do planeta?
Olha, eu acho, primeiro que eu acho que o trabalho que você faz, professor Água, sensacional. Eu acho que é educando, é conversando, é falando que a gente promove ou propõe alguma consciência, alguma ampliação da consciência. Isso se chama aprendizado, evolução, né? Sim, E eu acho que o documentário, a fotografia, ela ocupa um lugar importante para ilustrar algo que foi visto. Então eu estou falando de algo que eu vi, que eu estive lá. Diferente de eu fazer um desenho, uma ilustração ou compor claro. uma música. Estou falando de algo que eu estive em loco, eu testemunhei e eu estou trazendo. Então a fotografia documental, como o próprio nome já diz, ela se propõe a ser um documento daquilo, algo formal de algo que aconteceu em determinada época do tempo. Eu acredito que esse trabalho que eu faço, ele ganha uma característica educacional gigantesca, que a gente pode colocar isso em rodas de discussão em escolas, debater com universidades. Pô, Eu me proponho a oferecer, a doar grande parte do meu acervo para o Instituto Água Sustentável, para que vocês possam promover exposições e palestras usando essas fotografias, como ok, o Érico, que é nosso colega, nosso parceiro, esteve lá, e eu acredito que é assim, através de institutos, através de conhecimento científico, através desse barulho que a gente nunca para de fazer nas redes sociais, e através da fotografia documental, unindo forças para promover uma mudança lenta, gradual, mas assim possível se a gente pensar nos progressos e estabelecer datas, se a gente amarrar isso com governos comprometidos, com lideranças sérias, se a gente trabalhar junto com influenciadores, esses assuntos começam a fazer parte da nossa da nossa conversa corrente aí, ocupa a boca das pessoas. Então é muito legal que a gente esteja agora na Semana da Água aí, que é o mês da água, né? Março, 22 de março é o dia mundial para a gente falar desses assuntos, que a gente use essas fotografias, Everton, para fazer esses assuntos ecoarem cada vez mais longe. muito bom, muito bom. Você que está assistindo a gente aí, está ouvindo o Érico contar as histórias. Quando eu comecei a me interessar por fotografia, eu tinha um amigo que já estava há mais tempo na fotografia, ele falava assim: o melhor jeito de você aprender a fotografar é ir em exposição de fotografia e olhar os fotógrafos, porque aí você vê, né? E você começa a entender como ele conseguiu transformar uma situação que muitas vezes você vê no dia a dia, mas você não consegue captar aquele momento daquela forma. Então, você aprende como enxergar os momentos, como enxergar. É. Você que gosta de água, que trabalha, que acompanha o nosso trabalho, eu recomendo muito que você vá dar uma olhada no trabalho do Érico, que muito do que ele está falando está ali na foto. Ele não precisa estar falando no teu ouvido para você entender. Você vai olhar e vai captar a mensagem que ele passou falando aqui. É impressionante. Eu gosto muito do trabalho. Agradeço, pela nossa parceria aí, Érico. Parabéns pelo seu trabalho. Muito sucesso e a gente vai continuar trabalhando junto, a gente vai promover o seu trabalho, porque é um trabalho muito importante para o tema água e para os outros temas que você trabalha também com tanta maestria. Parabéns. Por favor, faça suas considerações finais. Obrigado, Everton, obrigado. Para mim é um prazer aí. Eu acho que a gente tem muito por fazer aí. Acho que fotografia e educação, como eu falei, são convergências que a gente precisa olhar para o futuro, nunca deixar de falar. E minha consideração final é o seguinte: queria dizer que, como todo mundo precisa de água, às vezes a gente tem opiniões muito formadas sobre a água, sobre como que ela corre, como que ela flui, se a água que a gente toma, se ela é boa, se ela não é boa. E eu me coloquei muito num lugar de aprender ao longo desse projeto aí. Eu vi muita coisa que eu não sabia, e o Professor Água e o Instituto Água Sustentável foram uma fonte de aprendizado para mim sensacional. As suas postagens trazem uma curiosidade de um jeito tão fácil de entender, e fácil de entender, não, coloca de um jeito que torna as coisas difíceis menos complexas. Às vezes a gente, como a água só respeita a gravidade e ela flui, às vezes a gente para tentar perceber por que ela poluiu, por que ela sujou, por que determinado grupo de pessoas tem mais água e outros têm menos água. E isso não é muito, eu não sei, entre os especialistas, mas isso não é muito claro. Você não consegue entender o ciclo da água, ele não é visível na sua frente. Você precisa montar um mosaico na sua cabeça. Então, ao longo do projeto, foi ficando um pouquinho mais claro para mim, mas eu ainda me coloco num lugar de aprendiz. Eu acho que cada dia eu aprendo mais.
olhar a água sob o ponto de vista da geologia é super interessante, como que ela flui entre as pedras e para onde que ela vai, por que que ela volta, por que que a gente toma a mesma água que os dinossauros hoje em dia. Então, assim, quero parabenizar você pela excelente fonte de aprendizado, os livros em PDF que vocês disponibilizam para download gratuito. Tudo isso é um grande oráculo de conhecimento para todos nós. Então, a gente está falando aqui de conhecimento. Eu me coloco aí como mais uma peça. E é isso. Tá ótimo, obrigado, gente. A gente teve o prazer de trazer para vocês aqui o Érico Hiller. Eu recomendo que vocês façam uma visita na exposição. Como esse vídeo fica muito mais tempo, muitas vezes você pode estar assistindo esse vídeo já depois que a exposição acabou. Mas se você procurar o Érico Hiller na internet, você vai ver no Instagram o material que ele produz. É muito legal. Recomendo que você baixe, que você comente, que você clique, que você ajude a compartilhar, porque é um trabalho extremamente importante. Parabéns, Érico, de novo. Obrigado pela presença aqui. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu só-